Meu nome é Leandro Fagundes, para aqueles que não me conhecem, sou sócio do Departamento de Impostos da KPMG. Sejam todos bem-vindos a mais um webcast da KPMG. Espero que todos estejam bem, com saúde, seguro, nesse momento que estamos vivendo, né, em busca desse novo normal. Né, como dizem, vai passar, né? E enquanto não passa, vamos nos preparando para atender as nossas obrigações tributárias ao longo desse ano. E nesse contexto que vamos passar nessa próxima 1h30 conversando sobre a ECF, né? Passando pela nossa agenda de hoje, vamos fazer um breve resumo em relação à ECF. Vamos falar sobre as penalidades, blocos, principais erros e novidades, né? Vamos passar o nosso KTEX, né, que é uma ferramenta eletrônica que nos ajuda durante toda a revisão, e vamos ter um tempo para perguntas e respostas. Essa questão das perguntas ela é extremamente relevante, né? Então, por favor, não deixem de participar, né? Vocês, no final desse webcast, a gente vai ter um tempo razoável para responder as perguntas, debater as questões de vocês. Então, é de suma importância que vocês participem, né? Eu sempre costumo dizer que nesse tipo de webcast eu sempre saio maior do que quando eu entro, né? Porque é através da experiência de vocês que estão na linha de frente, estão no dia a dia, que a gente acaba adquirindo conhecimento, né? Então, por favor, participem. Não precisa esperar o final da apresentação para fazer as perguntas, vocês já podem fazendo à medida que o webcast for avançando, e no final vamos responder. Para aquelas perguntas que eventualmente não dê tempo de responder, não se preocupem que posteriormente a gente vai estar mandando essa resposta individualmente para cada um de vocês. Então, ninguém vai ficar sem resposta. Todas as perguntas serão obrigatoriamente respondidas. Se não foram respondidas hoje, serão respondidas nos próximos dias através de um e-mail individual para cada um dos participantes, né? Acho que uma pergunta que vai ser feita, e aí eu já vou responder, diz respeito à postergação do prazo da ECF, né? Então, inicialmente, o prazo previsto é 31 de julho para ser entregue, só que, como vocês sabem, teve uma postergação da entrega da ECD, né? A ECD, que seria entregue agora no final de maio, ela foi postergada exatamente para o mesmo dia da entrega da ECF, 31 de julho. E como sabemos, para entregar a ECF, precisamos da ECD preenchida. O que tudo indica e nos leva a crer que, por conta dessa postergação do prazo da entrega da ECD, muito provavelmente também teremos a postergação do prazo da entrega da ECF. Para quando? Essa é a resposta que ainda não temos. Mas se seguir o mesmo procedimento, né, de prazo entre ECD e ECF, muito provavelmente a ECF vai ser postergada para o mês de setembro, né? Agora, uma questão que todos os contribuintes têm que estar atentos com relação à ECF diz respeito àquelas empresas que em 2019 apuraram um saldo negativo, né? Ou seja, tem imposto a recuperar, seja imposto de renda, seja contribuição social. Por que isso é importante? A utilização desses saldos, tanto de imposto de renda quanto de contribuição social, né, que é um direito do contribuinte compensar, só pode ser utilizado a partir da entrega da ECF. Então, independente da postergação do prazo, o que estamos recomendando é que vocês entreguem o quanto antes, para que desta forma seja habilitada a utilização desses recursos, que, como sabemos, não podem ser utilizados para compensação das estimativas mensais de IRCS, mas que podem ser utilizados para compensar outros tributos federais, administrados pela Receita Federal do Brasil. Então,
a nossa recomendação é, quanto antes, entregue a sua ICF para poder habilitar a utilização desse saldo negativo, que nesse momento que estamos atravessando, é dinheiro que está na mesa, né? Então, quanto antes utilizarmos, podemos nos programar para compensar esse valor nesse momento tão difícil que estamos atravessando, né? Bom, vai participar comigo desse webcast os nossos gerentes Thiago Coelho, Fernanda Castro, né? São gerentes muito experientes, né? Com grande conhecimento, tanto no preenchimento, né? E na revisão da ECF. Então, Fê, acho que vou te passar a palavra, né? Pode ir conduzindo daqui para frente. Obrigada, Fagundes. Bom dia, pessoal. Como o Fagundes mencionou, meu nome é Fernanda Castro. Nesse slide, eu vou trazer um pouquinho do resumo, né, da ECF. A ECF é uma parte integrante do projeto SPED e veio substituir a Declaração de Informações Econômico e Fiscal da Pessoa Jurídica, a famosa DIPJ, que hoje a gente sente até um pouquinho de falta, porque ela era relativamente mais simples que a ECF, então, realmente a gente sente um pouquinho de falta, né? Com relação à periodicidade, a ECF é anual, né? Quais as empresas que são obrigadas ao preenchimento da ECF? São todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes, isentas, sejam tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido. Quais são as exceções, né? São as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, as autarquias, as fundações públicas, as pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial, financeira, inclusive aplicação em mercado financeiro, durante o ano calendário. Essas também estão desobrigadas. Acho que é importante aqui ressaltar que a sócios ostensiva em conta de sociedade para participação, as famosas SCP, deverá transmitir separadamente a obrigação acessória. Então, vai ter uma ICF para sócio ostensiva e outra para SCP, tá? Com relação ao prazo de entrega, acho que o Fagundes antecipou um pouquinho, mas o que você pode dizer, Thiago? Então, bom dia, pessoal. Em relação ao prazo de entrega, a gente tem duas situações, né? Primeiro, a situação normal, que compreende de janeiro a dezembro. O prazo de entrega é até o último dia útil do mês de julho. E aí, como o Fagundes disse, esse prazo pode ser postergado. E a segunda opção é em relação a eventos especiais. Temos duas situações. Duas situações. Opa, só um minuto, pessoal. Desculpe. Alô, estão me ouvindo? A câmera desligou aqui. Então, voltando lá, em relação ao prazo de entrega, situação normal, temos até o último dia útil do mês de julho, certo? E como o Fagundes disse, isso pode ser postergado. E para eventos especiais, temos duas situações. Para os eventos que ocorrem de janeiro a abril, o prazo de entrega é até o último dia útil do mês de julho. E para aqueles eventos que acontecem de maio a dezembro, é até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento, tá? E aí a gente passa aí pelas penalidades. Cássio, você poderia falar um pouco? As penalidades, como muitas das obrigações acessórias, a Receita tem aplicado multas pesadas, né? E para a ECF não é diferente. As empresas optantes pelo lucro real, a multa equivalente é 0,25% por mês calendário ou fração do lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, caso a empresa efetue a entrega em atraso ou não apresente a ECF, tá? Já no caso de incorreções ou omissão, a multa é de 3% sobre o valor omitido, inexato ou incorreto, tá? Essa multa, ela está limitada a R$100 mil para as empresas, para as pessoas jurídicas que tiverem uma receita bruta inferior ou igual a 3.600.000 e 5 milhões
no caso das pessoas jurídicas que tiverem efetuado ou oferido uma receita maior do que 3.600.000. Já no caso das empresas não optantes pelo lucro real, a ausência da entrega do arquivo está sujeita a uma multa equivalente a 0,5% do total da receita bruta no período a que se refere a escrituração. Já as pessoas que entregarem em atraso está sujeita a uma multa equivalente de 0,02% calculado sobre a receita bruta no período a que se refere, limitada a 1% desta, tá? No caso de omissões e incorreções para as empresas não optantes pelo lucro real, pode acarretar na imposição de multa de 5% sobre o valor da operação omitida, inexata, incorreta, e limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere à escrituração. Então, como vocês podem ver, as multas são bem pesadas. Então, é importante não só a entrega, mas que a entrega seja feita de forma correta e que as informações ali prestadas estejam devidamente corretas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os blocos da SF, as principais novidades, inconsistência. Em relação à SF, ela é composta por 17 blocos e vários registros, né? A gente não vai falar aqui todos os blocos, porque a gente ia passar a tarde inteira falando sobre a obrigação acessória, né? Então, a gente selecionou os principais blocos e mapeamos as principais inconsistências que ocorrem aí no preenchimento da ICF. E, além disso, as novidades aí para o ano de 2020, né? Estamos aqui, basicamente, né, todos os blocos que colocamos só para conhecimento, né? E o que ele pede? Além das informações econômicas, financeiras, da sociedade, ele pede também as apurações dos impostos, referente a isso. Além disso, também recuperação de outras obrigações acessórias, como a ICD e também a ICF do período anterior. Cássio, vamos começar falando um pouco aí do bloco 0 de abertura. Sim. Pessoal, esse é um bloco que a gente trouxe para vocês. Oi, pessoal. Esse bloco a gente selecionou aqui para vocês porque é um bloco que ele acaba ditando a sua ICF, né? Que é o bloco onde você identifica os parâmetros de tributação e os parâmetros complementares. Então, nesse bloco você diz se é lucro real, se é lucro presumido, se é anual, trimestral, sua apuração, quando do lucro real. Então, é importante que esses parâmetros estejam corretos, porque eles que vai ditar a sua ICF. Então, é nesse registro também que são habilitadas as demais informações, onde você tem que assinalar sim ou não para habilitar determinado registro. Então, aí a gente sugere que esse bloco seja discutido com as demais áreas, porque nem sempre a informação ela é de conhecimento dos setores fiscais, que faz o preenchimento da obrigação acessória. Então, é importante que haja essa discussão com os demais setores da sociedade, tá bom? Com relação ao J, o Caio, o L, Thiago, o que a gente tem de novidade para esse ano? Primeiro em relação ao bloco J, né, que é o plano de contas e seu mapeamento para o referencial da Receita Federal, né? Esse bloco J, normalmente a gente preenche isso lá na ICD, né, faz a referência do seu plano de contas interno com o plano de contas referencial da Receita Federal. Quando você não preenche isso na ICD, você obrigatoriamente precisa preencher isso no bloco J, né? E a principal inconsistência que encontramos aí nos trabalhos de revisão e preenchimento de ICF é quando você tem uma subconta auxiliar, não preenchimento do registro J053, e isso precisa ser preenchido. Então, caso você tenha lá a depreciação de adoção inicial, tenha a própria subconta e uma subconta auxiliar, você precisa informar essa subconta auxiliar no J053 e relacionar qual é a natureza dela, por exemplo, a adoção inicial. Tá? E na sequência, chegamos aí ao bloco K, que são saldo das contas contábeis
e o mapeamento para as contas referenciais, certo? Nesse bloco K, a gente não modifica nada, é um valor que é totalmente importado aí na recuperação da ECD, porém, caso você tenha alguma alteração, por exemplo, período fiscal é diferente que o período societário, você precisa ajustar o resultado. Então, você vai ajustar o resultado, as contas contábeis, os saldos nela no bloco K. E aí você vai ter que justificar por meio do K915 e o K935 porque os saldos contábeis informados no bloco K está divergente com a ECD. Outro caso que a gente vê é a apuração de lucro real trimestral ou lucro real presumido. Tá? Você precisa encerrar os resultados trimestralmente. Então, quando você entrega a sua ECD com o resultado anual, você precisa fazer esses ajustes no bloco K e fazer as justificativas aí por meio do K915 e K935. Tá? É muito importante que qualquer outra justificativa, outra alteração, você já está mostrando ao fisco aí que você pode ter um preenchimento incorreto e aí tendo as penalidades que foram mencionadas pela Castro. E na sequência também temos o bloco L, que é a apresentação de forma sintética por meio dos referenciais do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Né? Quais são as principais inconsistências nesse registro? Né? Temos aí o balanço patrimonial não está convergente com as informações do SPED contábil, da ECD, no famoso J100, ou com as demonstrações publicadas. Também temos a questão da DRE, o custo informado aí pelas contas referenciais não bater com o custo que foi publicado na sua DF ou informado lá na ECD. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tá? E ainda, em relação à composição dos custos, normalmente você faz as referências lá, venda de produtos, venda de mercadorias e prestação de serviço, e aí você só atrela para um tipo, só para produtos. E a gente precisa tomar cuidado, porque na ICF a gente precisa segregar esse custo, certo? Aqui são as principais inconsistências desses 3 registros que precisamos prestar atenção em relação a isso. Tá? E na sequência, a gente vai falar um pouco aí na parte do lucro real, acho que o bloco mais importante da ECF. Castro. Exatamente. A gente trouxe aqui o bloco M, que com certeza é o bloco principal, né, da ECF, porque ele demonstra a apuração do lucro real e a apuração da base de cálculo. A gente não vai passar aqui, a ideia não é passar linha a linha e saber quais tipos de ajuste aqui, mas se vocês tiverem dúvida, como o Fagundes bem mencionou, vocês podem aí colocar no chat. Mas a gente vai passar sobre as naturezas dos ajustes. A natureza ela pode ser A de adição, E de exclusão e P de compensação de prejuízo, tá? Cada ajuste que você faz na sua base de cálculo, ele deve ter um indicador de relacionamento. E esse indicador de relacionamento é bem importante, porque quando você coloca um indicador 1, esse saldo alimenta a sua parte B. Então, se você está fazendo ali um ajuste de provisão, por exemplo, você tem que colocar um indicador que vá com a parte B para que ela seja alimentada. Então, se você pôr um relacionamento aí errado, pode ser que a sua parte B não seja alimentada de forma correta. Também tem a possibilidade de ser um ajuste que tenha lastro contábil, então aí nesse caso você tem que informar a conta contábil, e aí também tem o ajuste 3, que é conta da parte B e conta contábil, então é quando o ajuste ele tem tanto rastro contábil quanto tem que alimentar a parte B. E um último indicador de relacionamento é o 4, que é um relacionamento sem relacionamento. Então, é quando você não tem vínculo contábil e nem esse ajuste deve alimentar a parte B. E, como exemplo, aqui a gente pode citar o ajuste de transfer price, um desses exemplos. A gente destacou aí no nosso slide esse quadrinho importante, que são algumas inconsistências que normalmente a gente vê quando a gente faz trabalhos de revisão. E aí o Thiago vai comentar com vocês.
Acho que a principal inconsistência que encontramos é em relação a números dos lançamentos relacionados à conta contábil. Quando você tem uma adição e precisa vincular com conta contábil, e o saldo da conta contábil não é o total da sua adição, você precisa informar os números de lançamento. Onde encontrar esses números de lançamentos contábeis? Voltar para a ICD, existe um registro específico lá, que é o I200, você informar esses números. Outro ponto que você não, como a apuração é acumulada, você não precisa informar esses lançamentos de forma acumulada. Então, você informa no mês de janeiro os lançamentos, em fevereiro somente os lançamentos de fevereiro e assim por diante. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a esse tipo de informação. Outro ponto vale destacar, se você possui qualquer adição a menor ou uma exclusão a maior por meio de processos judiciais e administrativos, você que foge aí do regramento fiscal, você precisa adicionar o número desses processos judiciais. Então, tem registros específicos que você tem que informar o processo lá, tá? Outro ponto interessante que é muito comum aí, que acontece nos preenchimentos da ICF, são os lançamentos de parte A e parte B. Por exemplo, numa provisão, quando você adiciona o valor e vincula isso em parte B, também você vai vincular isso com os lançamentos contábeis. Então, você pode, por exemplo, colocar R$100 em parte B, você pode colocar R$50 em lançamentos contábeis. Quando vai vincular na parte A, o totalizador, você pode colocar 30. O PVA aceita esse tipo e é muito comum um erro, que quando você vai ver só na parte A, você entende que está certo, mas quando você vai abrindo os registros filhos, parte B, lançamento contábil, os valores não estão batendo, então precisa estar convergindo em relação a isso. Então, sempre prestar cuidado com esse tipo de operação. Então, é importante mencionar que, nesse caso, até o PVA ele aceita quando os valores não estão coerentes, mas acaba que tendo um erro aí de alimentação do parte A e parte B, né? Isso. Inclusive, você pode estar, até na sua apuração, pode estar correto lá a apuração dos impostos, quando você vai abrir parte B, lançamento contábil, está incorreto. Aí entra naquela famosa penalidade, Carlos, que você disse lá, de preenchimento incorreto. Tá? E por último, o que você precisa ver quando a equipe contábil entrega a sua ICD, se tem lançamentos extemporâneos. E se esses lançamentos extemporâneos afetam a sua base de cálculo. Se está ajustando qualquer saldo ou ajustando alguma receita que afeta esse CF períodos anteriores, você precisa voltar ao seu ICF e retificar e informar em linhas específicas na sua parte A de lançamentos extemporâneos. Principalmente quando afeta a parte A e também afeta a parte B. Você precisa voltar lá na ICF do período, retificar a sua parte B e chegar com o saldo atual para você poder fazer a ICF aí de 2020. Tá? Tiago, você me permite só um comentário, aproveitando o gancho, vocês comentaram sobre o PVA, né? Acho importante só fazer uma ressalva com relação ao PVA, porque a gente percebe no mercado, de uma forma geral, que ainda existem aqueles contribuintes que entendem que o PVA seria um validador de qualidade da informação, né? O que não é verdade. Na verdade, o PVA é simplesmente um validador de layout, né? Então, às vezes, a empresa fala, qual é a qualidade da sua obrigação acessória? Fagundes, estou tranquilo porque eu rodei o PVA não deu nenhum erro, eu mandei a declaração. Bom, isso não é verdade, né? Muito pelo contrário, né? Como eu comentei, o PVA ele valida-se campos específicos, né, que são aqueles campos obrigatórios de preenchimento, foram preenchidos. Agora, se você colocou a informação correta naquele campo, se você escreveu lá abobrinha, por exemplo, o PVA validou, porque o PVA ele faz a leitura do preenchimento do campo, e não com relação à adequação daquele campo, né? Então, é de suma importância, né, que nenhum contribuinte fique tranquilo com relação à qualidade da sua obrigação acessória pelo simples fato do PVA não ter apontado nenhum problema
para a emissão da sua declaração. Era isso aí, Thiago. Uhum. Obrigado, Fagundes. Continuando aqui, Carlos, hoje vamos falar um pouco aí da parte B, né? Exato. A parte B também a gente trouxe em destaque aqui, porque aqui são controlados os valores que influenciarão a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Então, é um controle que precisa estar bem preenchido e bem adequado também, porque, eventualmente, se você fez uma adição, por exemplo, de uma provisão e não controlou adequadamente na parte B, quando você fizer a sua exclusão, o fisco pode entender que você não fez adição porque você não controlou de forma adequada. Então, a gente trouxe aqui o que geralmente a gente sugere para o pessoal fazer para verificar se esse registro foi adequadamente preenchido, é confrontar normalmente com o saldo contábil de determinada provisão. Porque se aquela conta contábil refletir tão somente lançamentos de provisão e esse foi devidamente adicionado na sua base de cálculo, o saldo final da parte B estará coerente com o saldo da parte da saldo contábil. Então, os dois, tanto parte B como saldo contábil, vão estar coerentes. Então, normalmente, esse é um teste bem efetivo e quando não bate, ou porque houve algum lançamento, então aí tem fora, sem ser do resultado, ou que não foi refletido na sua apuração, você identifica ali algo que você precisa verificar se por um acaso deveria ter sido revertido e não foi, e um possível ajuste aí na sua apuração do imposto de renda. E aí, outro ajuste que a gente trouxe de exemplo, que é bem comum, saldo de prejuízo fiscal, porque esse saldo ele não vem automático da parte A, quando a sociedade tem o prejuízo fiscal, é necessário fazer o ajuste pelo M410, então a gente também trouxe destaque também esse valor. Tiago, o que você pode complementar com relação a um erro ou inconsistência da parte B? Acho que uma inconsistência muito comum que acontece, como o PVA ele tem algumas ferramentas que todo preenchimento que você faz no LALUR, você pode replicar isso para o LAC, inclusive os lançamentos contábeis, saldos contábeis, parte B. O que acontece, é muito comum isso, é você acabar jogando prejuízo fiscal para o LAC. E aí a sua parte B na parte do LAC fica totalmente incorreta, tendo base negativa de contribuição social e prejuízo fiscal. Então, tomar cuidado em relação a isso, quando for fazer as replicações, inclusive até dos mensais para o anual, para o LAC, tomar cuidado sobre alguns itens que não precisam constar na parte B do LAC, e também até na parte A do LAC, tá bom? Exato. E quais as novidades, Tiago, do Bloco M? Para esse ano, Cássio, as novidades foram a inclusão de novas linhas em relação ao percentual de presunção do lucro presumido, né? Que para as atividades e operações de empréstimo, de financiamento e descontos de títulos de crédito, foram criadas aí linhas específicas, né, que tratam do percentual de 38,4%. Né? Além disso, tivemos alterações aí no manual em relação às cooperativas. Né? As cooperativas precisam entregar registros específicos, M300A, M300R, P200 e P400. Só que no manual não tinha muita informação em relação a isso. Para esse ano, a Receita Federal colocou aí alguns esclarecimentos no preenchimento desses registros. E por último, né, como todo mundo sabe, a gente tem o M500, que é um resumo aí dos saldos contábeis de parte, dos saldos de parte B, né, do LALUR e do LAC. E como a Receita divulgou uma tabela padrão também para a parte B, que você precisa fazer a referência, assim como as contas contábeis precisam tem o seu plano de contas referenciados pela Receita, agora a parte B, que desde o ano passado é feita essa referência. Então, ela criou um novo registro para apresentar de forma sintética esses controles de saldo das contas de parte B do ELALUR e do ELAX. Tá?
Com relação a esse novo registro, cabe mencionar que ele é automático, então, em questão de dificuldade, ele não apresenta, porque ele é preenchido de forma automática, é mesmo só se atentar para verificar se o depara que vocês fizeram nos seus ajustes da parte B estão corretos, tá? Mas não tem nenhuma preocupação aqui de preenchimento. A seguir, a gente vai falar um pouquinho do bloco N, que é o bloco que você demonstra sua base de cálculo, valor a recolher, se você tiver algum tipo de dedução e utilização de saldos de imposto de renda retido ou CS retido, você demonstra nesse bloco. Inclusive, o Fagundes até mencionou que, com relação ao saldo negativo apresentado no N630 e no N670, para que você faça a compensação, é necessário você transmitir isso à ECF, senão o programa da Perdecomp acaba que não recepcionando a sua transmissão, tá? É o artigo 161 da EN 1717. Com relação ao bloco M, o que a gente sugere é que vocês façam um confronto de todos os valores apurados com o que foi declarado em DCTF, porque a gente sabe que esse vai ser um controle confronto que a Receita Federal fará no momento que recepcionar essas duas obrigações acessórias. Então, é bem importante que você tenha certeza que os saldos que você apurou via ICF foi aquele que você também informou na sua DCTF e recolheu, tá? E aí, qualquer inconsistência, se for possível, vocês resolverem antes de transmitir para evitar qualquer notificação por parte da Receita Federal. Com relação aos retidos na fonte, aí eu vou falar um pouquinho mais na frente quando a gente for falar do bloco Y, tá? Mas é importante vocês saberem que todo retido na fonte deve estar batendo com Y570, então esse confronto entre o total que você utilizou e o total que você que sobrou de imposto retido na fonte, o total dele tem que estar coerente com o registro Y570. Caso não esteja, aí você precisa investigar se de repente você utilizou alguma retenção indevida, enfim, mas esses dois blocos é importante que estejam coerentes, tá? Tiago, com relação ao bloco N, você tem algo a complementar? Tiago, posso só fazer um comentário antes, rapidinho? Opa, vontade. Só um minutinho. Com relação a essa questão da consistência das informações que a Fernanda comentou, esse é um cruzamento fundamental que deve ser feito antes da entrega da sua ECF, principalmente no que se refere ao cruzamento do que está informado na sua ECF com o que está informado na sua DCTF. E por que isso? A primeira análise feita pela Receita Federal, ele é um cruzamento sistêmico dessas duas obrigações acessórias, né? E o que a gente tem percebido é que, em muitos casos, às vezes, diferenças de R$1 entre o que está informado na DCTF e o que está informado na sua ECF acaba gerando uma notificação eletrônica. Então, é de suma importância que se verifique se todas as informações que foram prestadas nas estimativas do imposto de renda e da contribuição social estão preenchidas adequadamente na DCTF que foi entregue. Qualquer divergência, nesse momento, é melhor você fazer a retificação da sua DCTF antes de entregar a ECF. Por quê? Se você entregar a ECF com um saldo diferente do que está informado na DCTF que foi entregue, automaticamente você vai estar recebendo uma notificação eletrônica, né? Eu até costumo brincar, né, que nesse momento a informação não precisa nem estar certa, desde que ela esteja consistente, né? Ou seja, se você informou 10 na sua ECF, que esteja informado 10 na sua DCTF, evitando assim qualquer problema de inconsistência, pelo menos esse primeiro filtro da Receita Federal, né? Obviamente, a Receita Federal ela avança a fiscalização após essa primeira checagem, mas nesse primeiro momento é fundamental, né, que a empresa consiga superar esse primeiro filtro da Receita, tá bom?
É isso aí. Desculpa, Thiago, pode complementar aí. Continuando, eu acho que a principal inconsistência, além do que o Fagundes disse, desse cruzamento, também tem em relação ao N630 e N670 a informação da estimativa. Muitas vezes o contribuinte não informa o valor das estimativas pago e aí fica um saldo devedor lá de imposto de renda. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Continuando, a gente falou aí do principal bloco aí, M, para fins de lucro real, né? Vamos partir agora para as informações econômicas gerais. Acho que o primeiro, a gente selecionou aí o bloco W, né? O que seria? Na verdade, ele é o TPP, né, conhecido como Declaração País-País. Se a sua empresa é integrante de um grupo multinacional, provavelmente ela está sujeita a entregar essa declaração, né? E como que surgiu essa DPP, né, Declaração País a País? Ela foi instituída por meio da norma 1681, em cumprimento aí acordado em âmbito internacional com os países do G20, da OCDE, né? E essa declaração, o que eles pedem? É um relatório anual, né, por meio do qual os grupos multinacionais devem fornecer à administração tributária, né, de cada jurisdição para fins de tributo diversas informações, como localização de suas atividades, alocação global de renda e impostos pagos e devidos, certo? Aqui no nosso slide colocamos a principal informação que eles pedem: o nome do grupo multinacional, né? Informar o nome do grupo, o controlador final, se é do Brasil ou não. Se ele não for do Brasil, qual é a jurisdição que faz parte desse controlador final, tá? E além disso, é a informação do Tax Identification Number, é o equivalente ao nosso CNPJ, tá? E aí, partindo aí para o bloco X, né, Castro? Quais são as informações, os principais registros aí no bloco X? O bloco X, como o Thiago mencionou, refere-se a informações econômicas. Esse bloco é bem extenso, ele é composto por 30 registros. A gente não vai repassar todos aqui, a gente selecionou alguns dos mais importantes para falar. A gente selecionou aqui o X291 ao X300, que são as operações no exterior. Então, se você fez alguma importação, exportação, a gente deve informar nesse bloco. Se foi importação ou exportação com empresas ligadas, você tem que informar o seu cálculo de transfer, que entre outras informações, pede seu preço parâmetro e o seu preço praticado, de forma que você ali apura o seu ajuste de transfer a ser adicionado na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Também a gente destacou aqui o bloco de participações no exterior, que aí nesse bloco você informa quais as empresas que você tem participação no exterior, a demonstração do resultado dessas empresas. Então você demonstra se teve lucro, se teve prejuízo, sendo lucro conforme as regras, se não tiver consolidação, enfim, algo específico, você tem que adicionar para fins de apuração do imposto de renda, demonstra o seu imposto pago também no exterior, demonstra o prejuízo e várias informações relativas à sua participação no exterior, de forma que o total apurado aqui também é adicionado para fins de imposto de renda, se tiver lucro nessas participações no exterior. Outro registro que a gente destacou aqui é o X460, que é o registro de inovação tecnológica, onde se demonstra os seus dispêndios com pesquisa de inovação tecnológica, sua exclusão de lucro real. Então, é nesse registro também que você demonstra isso. Então, também tem que estar coerente, né, com os saldos que você está excluindo, para evitar qualquer tipo de questionamento por parte da Receita Federal. Também a gente trouxe em destaque aqui o X430, o X450, porque na maioria dos clientes esses registros são habilitados e normalmente o que a gente vê é que esses registros são preenchidos
por regime de competência, e no manual está bem claro que esses registros devem ser preenchidos por regime de caixa. Então, se vocês não tiverem esse controle, preparem para não estarem sujeitos às penalidades que eu mencionei um pouco antes. Também vale lembrar que, com relação a esse registro, a gente encontra informações, às vezes, de serviços que não estão listados no manual, porque aqui nesse registro só são serviços técnicos, então é importante que vocês verifiquem se os serviços que vocês estão informando aqui está de acordo com o manual, tá? Aqui a gente trouxe alguns cruzamentos entre os blocos, né, e outras obrigações acessórias, que o Tiago vai mencionar, que provavelmente são cruzamentos que a própria Receita fará, tá? O que acontece, né? Em relação às operações no exterior, né? Os ajustes que são informados lá no X300, 320, a totalidade desse ajuste tem que convergir com o valor adicionado lá no LALUR e no LATS. Então, muitas vezes, esses valores não batem, então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. No próximo registro, que é o X430 e X450, como a Castro mencionou, que é feito pelo preenchimento pelo regime de caixa, nesse registro temos duas colunas lá, em relação à prestação, a localização da prestação do serviço ou do serviço tomado, se é no Brasil ou no exterior. Essa informação precisa estar convergente com a informação que está no Cisco-Serve. Porque no Cisco-Serve existe um modo de operação que você informa se esse serviço foi aplicado no destino, no Brasil ou no exterior. Então, eles precisam estar convergentes. É interessante fazer esse trabalho de conciliação entre essas duas obrigações acessórias, né? Outro ponto que dá para mencionar é em relação ao Y520, que vamos falar mais para frente, que são os pagamentos e recebimentos no exterior, né? Então, todo aquele contrato de câmbio referente a serviços técnicos precisam estar convergindo com esses registros X430 e 450, né? E aí a gente passa aí para X460 em relação à inovação tecnológica, né? O valor que você exclui nesse registro precisa estar convergente com o que está sendo excluído lá no LALUR e no LAC. Então, vale aí um ponto para tomar cuidado em relação a esses cruzamentos, né? E por último, a gente tem o X350, que é o conjunto lá de participações no exterior, né? O valor adicionado de lucros no exterior precisa também estar convergente aí com o que está sendo informado no grupo dos registros de participações no exterior, X350 a 356. Tá? E continuando aqui, a gente vai falar um pouco aí do bloco Y, informações gerais, né? Selecionamos o Y520, como mencionamos anteriormente, né, que são os pagamentos e recebimentos no exterior. A sociedade precisa informar todos os contratos de câmbio, além de outros tipos de pagamento e recebimento, né? Então, assim, não é só serviços técnicos, você tem importação de mercadorias, exportação de mercadorias que precisam estar aqui, serviços também. Então, a gente precisa pegar, normalmente quem faz isso é o financeiro, pegar esse relatório, avaliar as informações que tenho nesse relatório para informar aqui no registro Y520. Né? Outro item que é muito comum é o Y540, né? Que seria discriminação das receitas, né? A SF ela pede que você discrimine suas receitas por estabelecimento e atividade econômica. Só que o valor que você informa lá precisa estar cruzando com o L300, que é a demonstração do resultado da SF. Então, o próprio PVA emite um aviso em relação a isso, mas é importante aí a atenção em relação a esse registro. Tá? Aí, em relação ao Y570, impostos retidos, a Cássio vai falar daqui mais para frente sobre esse registro. Né? Então, partindo agora para o Y600. O Y600 nada mais é que a identificação e remuneração dos sócios e seus dirigentes. Né? O que acontece? Todo mundo coloca somente a posição em 31/12. Só que o manual da ICF pede para você colocar toda a movimentação que ocorreu. Então, se teve saída, entrada de sócio durante o ano de 2019, você precisa informar.
inclusive para os dirigentes também e seus rendimentos, tá? E o próximo registro, que é o Y590, que são ativos no exterior, né? Uma forma de conciliar todos os ativos que são informados nesse registro é com a DCBE, que é a Declaração de Bens e Capitais Estrangeiros, que você informa lá no Banco Central. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de conciliação, tá? É uma das principais inconsistências que a gente tem. E o outro é em relação ao registro Y671, né? Que é outras informações, pede doações, e lá também tem aquisições e baixas de ativo de imobilizado. Normalmente, essas aquisições de baixa, o resultado dela tem que conferir com a movimentação patrimonial informada no registro L100 da ECF. Então, a gente precisa fazer essa continha para não ter nenhuma divergência e levantar algum risco fiscal. Tá? Aí agora eu passo para a Castro, como ela falou do saldo negativo, que ela vai falar um pouco dos impostos retidos na fonte. Com relação a com o Y570, a gente deve informar todos os valores retidos de imposto de renda e contribuição social. O que a gente vê normalmente é que grande parte das pessoas jurídicas preenche esse registro com base nas informações extraídas da declaração de informações econômicas extraídas do ECAC. A gente sabe que esse não é um documento hábil, porque a Receita Federal ela dispõe em algumas IN que tem que ser um informe de rendimento, mas caso não tenha outro documento e as informações que serão inseridas serão com base nas informações do ECAC, é importante que faça um cheque com a contabilidade, com as informações financeiras, para garantir que de fato houve aquela retenção, né? Para que vocês tenham comprovação via outros meios que houve de fato aquela retenção. Então, vale lembrar também que quando a pessoa jurídica faz a retenção com base no ECAC ou no próprio informe de rendimento, alguns códigos de retenção, ela tem retido ali mais de um tributo. Então, é importante você fazer a regra de 3 ali para saber exatamente quanto você teve de imposto. Talvez o 59 e 52 é o mais famoso, porque a gente tem retenção de CS, PIS e COFINS, então eu já vi alguns clientes preencherem o total da retenção, e aí não é o correto, porque o correto é só informar o que foi retido de imposto de renda e contribuição social, então é bem importante que esse cheque seja feito. E aí, como eu mencionei, quando vocês fizerem esse registro, o total de retenção, então, tem que ser confrontada lá com o N620, que são as estimativas mensais, mais o N630, que é onde você diz se teve alguma retenção e que, por um acaso, não foi utilizada para até compor o seu saldo negativo. E esse cheque é bem importante para suportar as suas retenções e utilizações feitas durante o ano. Ô Fê, posso fazer um comentáriozinho? Pode, claro. Essa questão das retenções, ela é super importante, né? E muitas vezes, né, os clientes me perguntam, pô, Fagundes, qual que é o documento, né, legítimo para suportar o preenchimento dessa ficha? Bom, o documento legítimo, né, segundo a lei, seria o informe de rendimento, né? Inclusive, na própria disposição da lei, ela fala que sem o informe de rendimento, você não poderia utilizar esse valor. Pois bem, né, a jurisprudência que trata da matéria, ela é um pouco diferente, né? Ela fala o seguinte: se você não tem um informe de rendimento, mas você é capaz de comprovar, né, através de alguma outra fonte confiável de informação que de fato aconteceu a retenção, você tem sim o direito a utilizar esse valor para eventualmente, né, abater do imposto devido ou compor o seu saldo negativo. Então, o que a gente recomenda na ausência do informe de rendimento, né, pode ser utilizado o ECAC, né, mas a informação mais confiável é aquela que está na sua própria contabilidade, né? Então, através da contabilização daquela nota fiscal que gerou a retenção, é a maior evidência que, de fato, ocorreu a retenção daquele valor. Então, não deixem
de aproveitar esse valor retido, como muitas vezes já nos deparamos com essa situação de empresas que abriram mão de utilizar esse valor pelo simples fato de não receber o informe de rendimento. Então, não é bem por aí, né? Se certifiquem através da sua própria contabilidade que essa retenção foi feita e informem sim essa informação nessa ficha. Obrigado, Fê. Imagina, ainda mais nesse tempo que a gente vive, que qualquer trocada é muito importante. Então, sim, caso vocês não recebam o informe, se vocês tiverem lá a comprovação contábil, faz sentido sim, então, informar nessa ficha, tá? Tiago, você quer complementar com relação ao Y720? O Y570, antes, eu acho que o Y570 é sempre bom, além que o Fagundes disse, a Castro falou, sempre bom os valores que você utiliza para retenção, lá nas estimativas, mais o valor que sobra no E630 para compor o saldo negativo de retenções, a soma dele tem que ser exatamente a soma que vai informar no Y570. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Vários casos já teve de você informar, utilizar mais imposto retido do que está informado no Y570. Tá? E continuando, temos o Y720. As pessoas que preencheram a ICF depararam que ao validar a ICF, acusam um erro para preencher o Y720. Esse Y720 não é obrigatório quando você entrega a sua ICF dentro do prazo, somente após o prazo. Mas como fazer para tirar esse erro? É um bug do PVA, você precisa abrir o Y720 e clicar no botão excluir e validar novamente. Aí o PVA vai considerar que esse registro não precisa ser preenchido, né? Então, a gente sempre tomar cuidado em relação a isso, né? Que muitas vezes o pessoal preenche para tirar o erro, mas não precisa colocar essas informações adicionais para o fisco ver, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho da nossa ferramenta, como a gente tem auxiliado aí os clientes na revisão, na preparação da ECF. A gente tem uma ferramenta chamada KTEX, né? O KTEX é uma plataforma de Data Analytics fiscal, composta por módulos independentes. Então, nossa ferramenta, ela simula ela faz, né, mais de 22 análises e 22 mil análises inteligentes e regras de validação. Com relação à obrigação acessória, validação, a gente tem 3 módulos principais, né? Um deles é a própria validação do arquivo, então, esse módulo ele faz a verificação se o arquivo está de acordo com o que está prevendo o manual de preenchimento da obrigação acessória. Temos um segundo módulo, que é o cruzamento de primeiro nível. Então, é quando a ferramenta ela faz o cruzamento entre as diversas operações da própria obrigação acessória. Então, se em um campo você tem que informar receitas e em outro você tem que informar receitas, a ferramenta ela faz o cruzamento para ver se essas informações estão consistentes. E temos também o cruzamento de terceiro nível, do segundo nível, que é o cruzamento entre as obrigações acessórias. Então, ela nos garante que se uma informação ela foi declarada em mais de uma obrigação acessória, que se esses dados estão convergindo ou não, né? Com relação à ICF, vocês viram que não teve grandes novidades, então a gente finalizou aqui a apresentação, agora a gente vai abrir aqui o espaço para perguntas e respostas. Eu vou passar a palavra para o Fagundes, que vai ser o mediador, e caso vocês ainda não tenham feito sua pergunta, aproveite esse momento para fazer e que a gente vai responder ao longo aqui dos próximos minutos. Bom, gente, vamos lá, então. Acho que, na verdade, esse é o momento mais esperado, né, do webcast, que é um momento que as pessoas aproveitam para tirar suas dúvidas, né, daquele caso concreto, né, que ela está vivenciando naquele momento, né. E é engraçado, né, porque toda vez que a gente vai fazer esse webcast, a Fê e o Thiago sempre falam, pô, Fagundes, será que vai ter
vai ter muita pergunta? Eu falo, cara, vai, fica tranquilo, não precisa se preocupar com isso, porque vai ter muita pergunta sim, né? E ainda bem que tem, né? Aquilo que eu comentei com vocês no início desse webcast, né, meu? Cada apresentação dessa que eu participo, eu saio bem melhor do que quando eu entrei, né? E é exatamente por conta da participação de vocês e das dúvidas que vocês trazem, que muitas das vezes, né, por vocês estarem na linha de frente ali, passando a dificuldade no dia a dia do preenchimento propriamente dito, às vezes tem algumas questões que nós só vimos na teoria, né, acontecer e vocês nos apresentam com essas questões que de fato acontecem na prática, né? Então, vamos aproveitar agora esse tempo para repassar a pergunta de vocês. Realmente são muitas perguntas, né? Não sei se vai dar tempo de passar por todas, mas novamente, né, reforçando o que eu disse no início, todas as perguntas serão respondidas. O que não for possível responder até o término desse webcast, nós iremos responder depois individualmente um e-mail para cada um que fez a pergunta e não teve a pergunta respondida, né? Vamos começar então? Vamos lá. Quando preenchemos a ECF e geramos a cópia de segurança, se outra pessoa em outro computador restaurá-la, os dados de recuperação da ECD e ECF anterior também são importados? Ou sempre devemos importar quando restaurada a cópia de segurança em um novo computador? O que acontece aqui, Fagundes, é o seguinte, né? Quando você gera um arquivo TXT, aquele pronto para entrega, se você for recuperar diretamente desse TXT, todo o hash de recuperação de CD e de recuperação de ECF, ela cai, obrigando a você importar tudo novamente. Qual a sugestão nesse caso aí que o nosso ouvinte disse? É você fazer a cópia de segurança e passar, assim o hash da ECD e da ECF anterior não vão cair, tá? Acho que mandar para a próxima aí, Fagundes. Beleza, vamos lá. Como realizar a análise do código padrão da parte B do M010? Existe linha específica no M300, M350? Responder essa, Fê? Respondo. O que a gente viu que a receita, em determinadas linhas do bloco M, ela já diz o relacionamento e qual o tipo de... qual o padrão que ela espera para aquela determinada linha. Isso acaba que facilita no momento em que você for fazer esse depara entre a parte B do LALUR, da Receita Federal, com a parte B do contribuinte. É um depara, na verdade. É um depara das contas do contribuinte para um depara da Receita Federal. Então, acaba que nos auxiliando. Então, a Receita tem um descritivo do que cai em cada linha, então é importante analisar esse descritivo e verificar o que se aplica para a sua empresa. Legal, Fê, obrigado. Uma pergunta do Ebert. Se a empresa houve apenas equivalência patrimonial, no caso das holds, eu preciso entregar? Sim, precisa, porque é uma operação não operacional, mas se enquadra em uma das operações que a Receita diz que é obrigatório a entrega da ECF. Legal. Vamos para a pergunta da Aline Cordioli. Bom dia. Sobre o registro O, o que é considerado ativos no exterior? A Receita Federal, na verdade, tem uma tabela, lá em recursos lá do próprio PDA, ela divulga uma tabela dinâmica com uma série de vários ativos. Lá a gente tem crédito, a gente tem imobilizado, temos até questões de empréstimo, tudo que é relacionado ao seu ativo, certo? Então, vale a pena ver aquela tabela dinâmica fornecida pela Receita Federal, se o item ou o procedimento que você está colocando na ECF é compatível com aquela tabela informada. Além disso, é importante ver se na declaração do Banco Central, a DCBE, lá de bens, você está informando esses ativos lá. Então, é importante a gente fazer esse confronto, tá? Legal.
Vamos para a pergunta da Aline Cordioli. O registro L210 não pode mais ser editado? Na verdade, o L210 é editado, certo? Você precisa preencher isso de forma manual, tá? O que acontece, basicamente, é que esses registros precisam estar convergindo com o total de custo informado lá na sua DRE, tá? Então, se você colocou lá custo de mercadoria, total de mercadoria, no L210 tem que estar batendo. E assim por diante, produtos e serviços. Caso essa informação não esteja batendo, realmente o PVA vai gerar um erro e você precisa corrigir. Legal. Vamos para a pergunta do Diego Barros de Lima. Referente à alteração no bloco K, para encerramento anual para fins societários e o ajuste para encerramento de período de apuração trimestral para fins de ECF, o não encerramento trimestral na ECD poderia ser considerado como questionável e passível a pena? Na verdade, isso é o próprio manual da Receita Federal, ele comenta que você pode fazer esses ajustes, certo? Quando você entrega a sua ECD de forma anual e faz esses ajustes na ECF para o resultado ser trimestral de acordo com sua apuração, tá? Outra opção que todo mundo faz é você entregar o seu ECD de forma trimestral e um anual, né? Aí você acaba atendendo tanto o fisco quanto para fins societários a sua obrigação acessória. Então, assim, esse procedimento de ajuste para adequar o seu período fiscal, ele está dentro do manual da ECF e não é considerado como questionável, né? Exato. O que a gente acaba só recomendando é que quando você tem o período trimestral, é que você já faça esse ajuste, já apresente a ECD de forma trimestral, para garantir que você não faça todo esse ajuste manual no momento da entrega da ECD. Mas, como o Thiago me mencionou, o manual da ECD, isso é livre, então não causaria nenhum tipo de risco aí. É só você justificar certinho no K para não ter problema. Só uma curiosidade, né, Castro e Fagundes, e o nosso ouvinte aqui, é o seguinte, né? Imagine, né? Se você não fizer esses ajustes na ECD, vai fazer na ICF. Se você tem 300 contas de resultado que você precisa ajustar, são 300 justificativas, entendeu? Então, imagine o trabalho que dá para fazer isso tudo de forma manual. Então, antes de entregar sua ECD, é sempre bom avaliar junto com o time contábil, tudo, qual é o melhor procedimento, a melhor realização aí, preenchimento das obrigações acessórias, para evitar todo esse tipo de trabalho. Legal, vamos para a pergunta da Poliana Andrade. Possuo um lançamento na minha adição que se trata de ajuste contábil versus fiscal. Como informo na minha ECF, pois não possuo saldo em conta para esse lançamento? Na verdade, a gente precisava entender um pouquinho melhor qual a natureza desse ajuste contábil, né? Mas na ICF tem uma linha no M300 que fala em outros ajustes, né? E aí eu acho que seria uma linha melhor, assim, porque a gente não tem detalhes do que foi esse ajuste. Talvez, se você analisar a natureza, talvez tenha uma linha mais adequada. Mas, de forma geral, tem uma linha lá que aborda outras adições, que são aquelas que não estão enquadradas em nenhuma outra linha acima. Aí, complementando, né, Castro, o que pode ser? Às vezes, quando ela comenta ajuste fiscal e ajuste contábil, vamos citar um exemplo de depreciação, né? Ela adiciona a depreciação societária e exclui a fiscal. Aí, nesse caso, existem linhas específicas que você pode adicionar aí com conta contábil, né, vincular, e também a exclusão fiscal vinculando em parte B, né? Só vamos pedir para ela detalhar mais esse tipo de natureza, tal, que a gente consegue ver exatamente uma linha específica, né? Se você puder depois só detalhar para a gente por e-mail qual a natureza, aí a gente consegue responder de forma mais assertiva. Obrigado, pessoal. Vamos lá, então, para a pergunta da Adriana da Silva Guerra. Tem uma pergunta em relação à incorporação na empresa incorporada.
Na ECD, contempla os lançamentos de incorporação, porém na ECF, tenho que apresentar os saldos antes da incorporação. Nestes casos, tenho que justificar no bloco K915? Qual a opinião de vocês? Tá. Primeiro aí você tem um trabalho de incorporação, né? É uma dúvida que todo mundo fala se você precisa colocar esses lançamentos de incorporação na ECD, né? No que isso está encerrando, certo? Como você já entregou esses lançamentos de incorporação na ECD, provavelmente o seu saldo está zerado, inclusive o seu ativo e passivo. Então, para você voltar toda essa apuração, você vai ter que justificar isso no bloco K915, tá? Adriano, eu ia pedir para você mandar um e-mail para a gente, que provavelmente existe aí um erro em relação ao preenchimento da ECD para esse evento especial de incorporação, tá? Que deveria ter saldos aí no encerramento, sem precisar fazer esses ajustes. Partindo da situação atual, você já entregou a ECD e já fez todo esse zeramento, a única saída é usar o K915 e o K935, tá bom? As perguntas estão boas, hein, Fagundes? O pessoal não para de mandar pergunta aí. Falei para vocês, né, que não precisava se preocupar com isso, porque o que não ia faltar era a pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode mandar. Então vamos lá. Aline Cordioli. Lucro auferido no exterior por meio de controlada. No caso de ter acordo de bitributação em que posso compensar o valor pago do imposto, onde devo informar esse valor do lucro e o valor pago para fins de compensação? Tá. Aline, acho que é mais fácil pedir, a gente mandar isso por e-mail, que tem uns registros específicos lá de informação, eu não lembro aqui agora, Castro, acho que, não sei se você lembra, que acho que seria interessante a gente mandar isso por e-mail para você, tá bom? É que são muitos registros, né? A gente até fala com o Fagundes aí, que a gente não lembra tudo de cabeça, mas existe lá o específico para isso, tá? Não tem como lembrar, mas no N630 tem uma linha específica para imposto retido no exterior, mas aí manda um e-mail para a gente que a gente passa a linha específica para vocês. Ó, uma coisa para vocês dois aqui, hein? Na época que era DIPJ, eu sabia de cabeça cada uma daquelas linhas. Esse papinho aí de que, eu não lembro de cabeça, isso não se justifica, hein? Fica aqui a dica, hein, meu? Ô, Fagundes, não faz isso com a gente. Fica só a dica aqui. Na época da DIPJ, eu sabia exatamente cada uma daquelas linhas lá da DIPJ. Aqui na DIPJ só tinha 30 linhas, né? Hoje tem 30 linhas. Bem lembrado, Gui. Agora tem uma manual gigante, uma manual tem sei lá quantas mil páginas, então é difícil lembrar de cabeça. Aline, pode ficar tranquila, a gente vai te responder, tá? Que essa ficou bem específica pedindo o número da linha, tá bom? Mas tem sim, tá? Aí pode partir para a Jéssica aí. Tem uma pergunta da Jennifer Lopes. Nós temos um saldo de reserva de reavaliação. Coisa antiga isso. É verdade. Em que a realização, a depreciação é adicionada no cálculo do LALUR e do LAC. Estes valores nunca foram controlados em parte B. Agora, o validador está dando crítica, acusando que essa adição deve ser controlada. Uhum. E aí eu não sei. Só controlada? Qual é a pergunta? Então, falou aqui, né? Não sei se ela está... eu acho que a dúvida dela está perguntando se faz sentido ou não ter essa crítica, né? Essa crítica que está sendo feita e se está certo ou não, né? Porque hoje ela não controla lá, né? E via de regra, quando a gente fala da reserva de reavaliação, né? A reserva de reavaliação antigamente, deixa eu recapitular aqui, mas se eu não me engano, a gente não controlava mesmo, porque quando você faz a reserva de reavaliação, a contrapartida ela é contra o PL, né? Então, nesse momento, não tinha que ser controlado nada. À medida que você faz a depreciação contábil do bem, que reflete a reavaliação,
você faz a realização da reserva de reavaliação no PL contra o patrimônio líquido. E quando você faz essa realização, é quando você tem o fato gerador para adição. Então, em que pese de ser o mesmo valor que está sendo adicionado, né, tecnicamente o que está se adicionando não é a despesa de depreciação decorrente da reserva, e sim a realização da reserva de reavaliação no PL. Né? É assim que funcionava a reserva de reavaliação. Então, nesse primeiro momento, não deveria mesmo ser controlado na parte B, né? Uma vez que essa adição ela passa a ser uma adição permanente, né? Para fins de apuração do imposto de renda. Mas vamos dar uma checadinha assim de como isso está sendo tratado lá na SCF, porque realmente isso aqui é algo muito antigo, né? Muitas empresas que tinham a reserva de reavaliação, elas tiveram a opção com a introdução do CPC de realizar todo esse efeito, já que a reserva de reavaliação não era mais permitida. Então, pode ser que o programa não tenha lidado muito bem com a troca da norma, né? Mas isso que a gente vai confirmar e volta para vocês. Mas, a priori, realmente, isso não deveria ser controlado na parte B, uma vez que essa é uma adição permanente na apuração. No caso, também acho que temos que ver até outra linha, né? Como hoje o PVA está muito fechado, se você adiciona tal linha, ela já está programada, se isso precisa pedir conta contábil, parte B, talvez, dependendo do caso, vamos ter que associar em outra linha. Tá? Exato. Legal. Vamos lá, então, para a pergunta da Rosiane Amorim. Bom dia. Caso a empresa tenha ajuste de exercícios anteriores, como lançar na SCF? Regiane Fagundes. Rosiane. Rosiane, hoje, até pela impossibilidade de retificação da ECD, quando você faz um lançamento extemporâneo, tem linhas específicas no seu bloco M, tá? Então, quando você identificou esses ajustes extemporâneos na sua ECD, você tem que ajustar no bloco M. Então, mas vale ressaltar que tem que estar por competência. Então, imagine que você fez lá um ajuste de lançamento extemporâneo lá do ano de 2017. Você não vai adicionar ou excluir em 2017, ou em 2019. Você tem que voltar lá na sua ECF de 2017 e fazer o ajuste correspondente. E aí, se for com parte B, também ajustar a parte B daquele determinado ano, e aí você automaticamente vai ter que retificar todas as outras por conta que o valor na parte B é acumulado. Então, você vai ter que, naturalmente, retificar as posteriores também. Então, é importante ver, com relação a esse lançamento extemporâneo, qual o ano calendário que a ele se refere, porque aí você tem que ajustar a ECF competente a esse ano calendário. Legal, Fê. Vamos para o Armênio Correia. Bom dia a todos. Uma dúvida. Está correto a adoção do tipo 4, sem relacionamento, constante do registro M300, para registrar a exclusão relativa a 60% dos dispêndios com inovação tecnológica? Sim, está correto. Inclusive, até na linha específica, ela não pede nenhum tipo de relacionamento no seu 4, né? Conta contábil. Está correto usar o tipo 4. Tá? Legal. Pedro Moreira, quais são os registros obrigatórios para empresas de lucro real que possuem participações em empresas no exterior? Como a Cássio disse, tem os registros, só voltando um pouquinho o slide, é o X300, não, perdão, X300 não, X420, só voltando um pouquinho, Cássio. Estou voltando aqui, Tio, só um momento. Um pouquinho mais para frente. São lá referentes aos registros X350 a X356, de participações no exterior, tá? São esses registros aí que são as empresas de lucro real e que têm participações, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mais pergunta, tá, Pedro? Vamos lá, Michele Venturi. Se eu estou com prejuízo, mas fiz o cálculo de PID, preciso informar neste registro X460?
Esse a gente só precisa ver que você não está utilizando o benefício, tá? Isso a gente só confirma, né? Confirmamos isso depois para vocês, né? Que é obrigatório informar uma vez que você não utilizou esse benefício. Eu particularmente acho que não precisaria ser preenchido, né? Porque se você não usou o benefício, né, teoricamente não deveria preencher, mas a gente confirma no manual se tem alguma coisa específico e manda um e-mail para ela. Tá, a gente confirma aqui. Anota aí para confirmar. Ao vivo é assim, né, Fagundes? Quem sabe faz ao vivo, entendeu? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, Aline Cordioli. Existe algum cruzamento entre Bacen, né, a CBE, e a ECF referente ao registro Y720? Acho que é Y590, né, dos ativos exterior, quando CBE, declarações de bens e capital. Existe, né, a gente até na nossa apresentação falamos um pouco disso, né, só que no ativos no exterior, Y590, você informa somente os ativos acima de R$100 mil, certo? Diferente lá da DCBE, que são todos os ativos. Mas todos esses ativos de R$100 mil precisam estar convergentes com essa declaração. Então, é muito importante aí a pessoa que preenche a DCBE entrar em contato aí com o time fiscal aí para não levantar nenhuma suspeita em relação a isso. Tá, tem uma pergunta da Patrícia Silva. Qual a declaração utilizada para fazer o confronto com o registro Y590 ativos no exterior? DCBE. Eu acho que é a própria DCBE, tá, Patrícia? Vamos lá. Cristiane Soter. No caso de retificação da ECF, tem a obrigatoriedade de preencher o Y720? Não, no caso, o Y, como o Thiago acho que bem lembrou, o Y720, ele só no caso de entrega em atraso. Então, você entregou sua obrigação acessória, você preenche. No caso de retificação, não tem essa obrigatoriedade. Beleza. O Letícia Carvalho. Bom dia. Por gentileza, qual a expectativa para a prorrogação do prazo? Bom, foi aquilo que eu comentei, né, no início do webcast. Não temos ainda um prazo, né, um novo prazo com relação à postergação da ECF, mas muito provavelmente vai ser postergada, uma vez que a própria entrega da ECD foi postergada para final de julho, né? Então, não faria sentido você permitir a entrega da sua ECD no final de julho e manter a data de entrega da ECF no mesmo dia, né? Uma vez que você precisa da sua ECD preenchida para poder subir na ECF e poder começar o preenchimento na ECF. Então, tudo indica que, seguindo, né, o mesmo prazo que você tinha entre ECD e ECF, a ECD indo para julho, muito provavelmente a ECF vai para setembro, né? Mas, de novo, né, reforçando aquilo que eu também comentei no início. Se você teve saldo negativo em 2019, para você utilizar esse saldo negativo em 2020, você precisa entregar a sua ECF, né? Então, quanto antes você entregar, independente do prazo, seria melhor para poder utilizar esse saldo negativo, né? Em que pese eu não poder utilizar ele para compensar as estimativas do ano de 2020, né, você poderia utilizar para compensar outros tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil. Vamos lá. Vitor Fellet. Quando a mudança do plano de contas, como proceder na ECD e ECF? No caso da ECF, não compor corretamente o DRE? Isso provavelmente o Vitor está sofrendo aí em relação à mudança do plano de contas e não fez essa correção na ECD, né? O que acontece, Vitor? Quando você tem mudança de plano de contas, você precisa fazer um depara na obrigação da ECD, certo? Para o seu plano de contas antigo para o novo, certo? Só que se você entrega a ECD de forma mensal, tem 12 arquivos, tanto o plano de contas antigo quanto novo, ele precisa estar aí na posição do arquivo do mês de dezembro. Por que isso? Porque a ECF só lê o plano de contas do último mês.
E no momento que você for importar esse plano de contas, se não tiver o plano de contas antigo, a ICF vai importar com erros, certo? E todo o seu resultado, inclusive as contas patrimoniais, não vão ser importadas, estarão divergentes. E aí o que acontece? Se você já entregou sua declaração nesse instante, a sua ECD não conseguiu corrigir isso, você vai ter que precisar fazer todos esses ajustes no CA. E vai estar sujeito aí a questionamento por preenchimento incorreto aí da sua obrigação acessória. Tá? A Ângela, da Autoé, fez a seguinte pergunta. Para empresas que possuem custo integrado, não é simples fechar no L210 composição de custos. Alguma dica? Pois parte dos custos ficam represadas no estoque e parte vira custo do ano. Aqui, Ângela, eu vou te falar uma coisa, viu? Na minha experiência, né, e só de KPMG lá se vão 20 anos, eu nunca vi essa linha fechada, em lugar nenhum. Né? Seja tendo custo integrado, não tendo, seja o que for. Essa é uma linha que, durante as nossas revisões, né, tanto de DIPJ e agora como ECF, a gente sempre tem um ponto, pelo menos no relatório, que é o tal dessa ficha fechada por diferença. Né? Então, eu acho que essa é uma situação que a gente convive com ela, o fisco também convive bem com ela, porque a gente nunca viu uma autuação nesse sentido, né? Porque, de fato, são diversas questões que impedem a gente fechar o custo com as linhas que estão disponíveis no programa, e, de fato, isso acaba acontecendo mesmo, tá? É a famosa linha de compras por diferença. Então, fica tranquila que é isso aí mesmo, né? Surpreendente se você tivesse falado que você conseguiu fechar, né? Aí que seria uma novidade para a gente, né? O não fechar é isso aí mesmo. O importante, né, Fagundes, é você também selecionar qual linha que você vai fazer esse tipo de ajuste. Por exemplo, compras no mercado externo, tem cruzamento lá com as fichas de transfer price, importação de bens e tal. Você não vai fazer um ajuste ali porque, obviamente, vai dar divergência com o cruzamento entre os registros. Então, para ter esse ajuste, então você tem que tomar muito cuidado em qual linha vai fazer esse ajuste para não impactar uma outra obrigação acessória ou outro registro. Minha sugestão é na linha de compras do mercado nacional, né? Acho que essa é a linha que é mais adequada para fazer esse lançamento. Até porque na linha de outros, né, é uma linha que acaba sempre chamando a atenção, né? Então, quanto menos valor eu tiver nessa linha, melhor, né? E aí a compra do mercado nacional, acho que não tem uma amarração interna ali na SF, me parece a mais adequada para fazer esse ajuste. Vamos lá, pergunta do Rafael Santos. Deve ser preenchido o valor histórico na data do evento ou o saldo contábil atualizado conforme o referencial de participações no L100? A dúvida ocorre, pois no manual do ECF informa o valor total das participações em reais, cotação da data do evento. Valor histórico. Ou o saldo contábil atualizado conforme o referencial da... Acho que ali no manual, pelo que entendo, seria o valor preenchido, seria um valor histórico ali, né? Acho que você tem esse mesmo entendimento, Castro? Só a gente dar uma olhada. Então, a gente só vai dar uma olhada nisso. Deixa eu só... No Y 600, né? Isso. Enquanto isso, Fabiano, você quer fazer outra pergunta enquanto a gente dá uma olhadinha aqui? Vamos lá. Fernanda Andrade. Qual o risco do plano de contas referencial da ECD está diferente da ICF? Por exemplo, quando alteramos no L100 e no L300? O que a gente recomenda aí, Fagundes, é que não haja nenhum tipo de alteração, né, entre o plano referencial disposto na ECD com a ECF. Quando há algum tipo de divergência, algum dos campos estão errados, porque você tem lá uma determinada conta que você linkou lá para clientes. Daí, quando do preenchimento da ECF, você viu que não é cliente, e você alterou para deixar mais adequado na ECF, o fisco vai conseguir confrontar essas informações e ver que um foi informado clientes e outro não. Então, é importante que não haja essa alteração. E se for, você sabe que você está sujeito a aquelas multas por preenchimento incorreto de alguma das obrigações acessórias.
E também, né, Cássio, tem a questão do custo, né? Se tem um custo informado na sua demonstração financeira e tem outro custo no L300, isso chama a atenção em relação a isso, né? Exatamente, exatamente. O Herbert fez a seguinte pergunta. No ano de 2019, a empresa fez uma cisão e constituiu uma nova empresa somente com os ativos. Tivemos somente a depreciação em 2019. A empresa é lucro presumido. Eu preciso entregar a ICF? Provavelmente o Herbert aqui ele está querendo enquadrar aí como uma empresa inativa, né? Como você só teve depreciação, já teve despesa, contabilização disso, já optou aí pelo lucro presumido, você precisa entregar sua ICF, tá? Tá, temos uma outra pergunta do Rafael Sanz, que vai na linha daquilo que a gente ficou de checar, né? Tem uma dúvida sobre o preenchimento do Y620, participações e equivalência patrimonial. No campo 7, o valor da participação deve ser preenchido o valor histórico na data do evento ou o saldo contábil atualizado conforme o referencial de participações no L100. É isso que a gente ficou de checar, né? Isso. Exato. A gente vai checar e te manda a resposta, tá bom, Rafael? Eu coloco aqui a dúvida ocorre, depois no manual da ICF informa o valor total da participação em reais, cotação da data do evento. A princípio eu tenho entendimento que é a data histórica, a data do evento lá. Mas a gente vai conferir isso, porque provavelmente isso precisa estar cruzando lá com o L100 lá das participações, tá? A gente informa. A gente vai checar. Uhum. Tá, o que pode ter de alterações em relação a isso, tá? Passa que já foi. Boas perguntas aí, né, Fagundes? Muito bom aí, obrigado, pessoal, pela participação de vocês aí. Falo pra vocês, cara, vocês estão achando que vocês sabem alguma coisa, vocês não sabem nada. Tem que aprender com esse pessoal aqui, cara. É verdade, sempre tem dúvidas que a gente não viu na prática. Vocês ficam se achando aí que vocês sabem tudo, sabem nada. Tem que aprender com esse pessoal aí. Ainda bem que eu tenho eles aqui pra me ajudar. Eu tava ferrado. Que o Fagundes parou na BPJ, né? Parei na BPJ. Ele sabia 100% das linhas, né? Que é old school, que é old school. Vamos lá. Vamos para a última pergunta, né, Fagundes? Estamos chegando no nosso horário. Vamos fazer uma última pergunta aqui do Jusemar Pessim. Em relação ao TBU, a entrega da ECD é necessário o registro em subconta do lucro tributável de controlados. Porém, em alguns países, houveram postergação da declaração fiscal. Caso tenha alteração no lucro antes dos impostos, podemos ajustar via lançamento extemporâneo? Com base no manual de preenchimento da ECD, qualquer ajuste que puder ser feito com base em lançamento extemporâneo deve ser feito. Então, nesse caso que dá para ser ajustado com base em lançamento extemporâneo, você deve fazer. Aí, lembrando que se houver qualquer tipo de ajuste na sua ECD, esse tem que ser conforme o ano calendário. Então, aí você vai ter que voltar, por exemplo, na SF desse ano e fazer o ajuste aplicável. Isso. E tem linhas específicas, né, Cássio, em relação a esses lançamentos extemporâneos. Então, sempre está atento quando fizer isso. Tá? Bom, dá tempo para mais uma aqui. A Bianca Moronjo. Em relação ao X430, X450, Y520, é recomendado estar idêntico ao registro do Ciscoserv ou pode haver divergência entre eles? A princípio não é para ter divergência, né? Que o valor que você paga lá no Ciscoserv é o mesmo valor que você vai informar no contrato de câmbio, Y520, o mesmo que você vai informar lá no X430 e X450, pelo regime de caixa. Vale a pena, em relação ao Ciscoserv, além do valor, atentar a localização que esse serviço é prestado ou tomado, né? Que precisam ser preenchidos nas colunas específicas aí da ICF. Tá bom? Só lembrando que o Y520, ele também, você informa, além de serviços, você informa importação, exportação de bens. E esse daí não vai estar batendo realmente com o seu Ciscoserv, tá? Porque aí, no caso do Y520, é qualquer tipo de pagamento, seja ele feito a serviços ou a bens, tá? Uhum. Legal. É a totalidade, né, Cássio? Exatamente, a totalidade. Bacana. Bom, pessoal, chegamos no nosso horário, né, das 11h30. Tem mais de 100 perguntas aqui,
ainda, né? O que significa dizer que vocês deram um trabalhão para o Thiago e para a Fernanda. Os caras acharam que daqui vão para a praia, não vão. Primeiro, porque tem que ficar em casa. E segundo, que não estamos de férias. Então, se eles achavam que eles não tinham nada para fazer, agora eles já têm. Né? Então, são mais de 100 perguntas. Nós vamos responder para vocês, tá, pessoal? Cada uma delas, como eu comentei, né? Ninguém vai ficar sem resposta. Muito obrigado pela participação de vocês. Tivemos uma participação em massa, foram mais de 400 inscritos, né? Então, o que demonstra é o comprometimento de cada um de vocês, né? Com as obrigações acessórias que vocês são os responsáveis, né? Para entregar, né? Fê, coloca no slide com os nossos contatos. Lembrando, né, Fagundes, que o material vai ser disponibilizado, né? Isso. Isso é uma questão importante também, tá, pessoal? Todo esse material que foi apresentado, ele vai ser encaminhado para vocês, tá? Então, lá também constam os nossos contatos, né? Caso eu tenha restado alguma outra dúvida que vocês não tenham feito, né, aqui durante o webcast, né, e surjam outras dúvidas, fiquem à vontade para nos contactar. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo para não deixar ninguém sem resposta, tá bom? No mais, fiquem seguros, fiquem bem, muito obrigado. Thiago, Fê, excelente, sempre bom estar com vocês. Muito obrigado, gente. Tenham um bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.